Olá! Nessa videoaula nós vamos tratar da elaboração do TCC na especialização, mais propriamente da estrutura desse TCC. Antes de falar propriamente da estrutura, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns aspectos referentes a como ter sucesso na elaboração do TCC. Porque é um momento difícil, né, na formação, gera insegurança, gera muitas dúvidas, mas algumas dicas são importantes e auxiliam na elaboração. O primeiro aspecto é planejamento. Então, planejar sempre para fazer algumas leituras diárias, para pesquisar, ou se não diariamente, pelo menos semanalmente. Então, planejar quando que vai fazer essa pesquisa, quando que vai fazer, se for entrevistas. Então, realizar um cronograma de vocês, do aluno. Então, elaborar a partir de agora um cronograma de quando você pretende realizar cada uma das etapas do seu TCC. O segundo aspecto é disciplina. Então, elaborei um cronograma, elaborei um planejamento de quando eu vou realizar, de quando eu vou fazer as leituras, cumprir esse planejamento. Outro aspecto importante também é respeitar as normas. Nós trabalhamos com a ABNT, então respeitar as normas da ABNT. Por quê? Não dá para perder ponto lá no final do seu TCC por conta de formato, por conta de citação, por conta de norma. E mais importante ainda, tomar muito cuidado em relação às citações para não incorrer em plágio, porque isso acarreta, né, sanções legais e a perda do título do especialista. Ainda a redação. Uma revisão, depois que terminou todo o TCC, fazer uma revisão da redação. Muitas vezes até entrar em contato com um profissional ou um amigo que tem assim, formação em letras, em português, para ele fazer uma revisão desse material. A escolha da temática e da metodologia de pesquisa. É o momento já para começar a pensar na escolha da temática e na metodologia. Que temática me deixa confortável, que metodologia me deixa confortável. Nas próximas videoaulas nós vamos tratar mais especificamente de metodologia e de tema de pesquisa, mas já começar a pensar, eu gosto mais de fazer pesquisa qualitativa, eu gosto mais de fazer pesquisa quantitativa e definir um problema de pesquisa também que seja importante para você. Pode ser alguma coisa relacionada a uma inquietação no trabalho, porque vocês vão passar um bom período de tempo pesquisando e lendo sobre essa temática que vocês escolherem. E aí, isso fica mais fácil se for alguma coisa que vocês gostem de ler, de pesquisar, que seja interessante para a vida prática também. Então, sobre a estrutura do artigo propriamente dita. Nosso TCC da especialização, ele é um artigo científico, né? Como que a gente divulga os resultados da nossa pesquisa? Na forma de um artigo. O artigo, então, ele é composto pelo título, ele é composto pelo resumo, né? O abstract, ele também tem a identificação, logo após o título, a identificação dos autores. O resumo do trabalho, ele tem uma norma para ser desenvolvida. Então, são 250 palavras, o parágrafo é único, não tem recuo, não tem citação no resumo e vocês devem apresentar obrigatoriamente o tema, o objetivo, a metodologia e os principais resultados. Então, o resumo, ele contém a síntese do trabalho. E já adianto que o objetivo, ele deve aparecer em 3 momentos no trabalho de forma idêntica. No resumo, na introdução e deve ser retomado nas conclusões. Então, é sempre assim, idêntico, não pode ter um objetivo no resumo, um objetivo escrito diferente na introdução e outro objetivo escrito ainda de outra forma lá nas conclusões. Então, sempre aparecer o objetivo de forma idêntica no trabalho. Depois do resumo, nós temos as palavras-chave, até 5 palavras-chave, entre 3 e 5, e depois o abstract, que é a tradução, né, do resumo para o inglês, e também as palavras-chave traduzidas para o inglês. Seguindo a estrutura, nós temos a introdução do trabalho. A introdução é onde vocês apresentam o tema do artigo relacionando com a literatura pesquisada. Então, como que eu faço essa relação? Eu oriento sempre a fazer de forma mais solta, sem citações, mas vocês vão conversar com o orientador de vocês, porque tem orientador que ele gosta de algumas citações na introdução.
Para mim, a introdução é a apresentação do trabalho de forma mais livre. Vocês vão escrever sobre a temática, apresentar, falar da importância, né, da justificativa, por que é importante, por que é relevante estudar essa temática, quais as vantagens, quais os benefícios do estudo. O objetivo do trabalho deve ser apresentado e vocês ainda podem fazer um comentário no final dessa introdução, falando da estrutura do trabalho, enunciando para o leitor o que vem a seguir, que é a revisão de literatura, a metodologia, os principais resultados, um parágrafo apresentando a estrutura do trabalho. No desenvolvimento do trabalho, nós temos 3 itens, que são a revisão de literatura, a metodologia e a apresentação e análise dos dados. A fundamentação teórica ou a revisão de literatura é o momento que busca reunir, analisar, discutir, apresentar as obras já publicadas, os principais conceitos sobre o assunto pesquisado. Então, é o momento em que vocês buscam em outros autores elementos para fundamentar e subsidiar a pesquisa de vocês. O que não pode faltar na revisão de literatura? Aspectos conceituais, trabalhos já publicados sobre a temática. Então, precisa fundamentar teoricamente o trabalho de vocês. Na metodologia, se apresenta então, se descrevem os métodos, os materiais, as técnicas utilizadas na pesquisa. Então, que materiais vocês vão utilizar, como que vai ser feita a coleta de dados. Numa próxima videoaula, nós vamos detalhar bem passo a passo que itens, né? A metodologia é tão importante, então que itens vocês devem colocar que não podem faltar nessa metodologia. Descrever todo o passo a passo metodológico da pesquisa. A apresentação e análise dos resultados, ela envolve descrever o que foi pesquisado e relacionar com a teoria. Por isso a revisão de literatura lá na frente ela é tão importante. Por quê? Porque resultado de outros estudos que vocês já descreveram ajuda vocês a fazer essa análise dos resultados de vocês. Ajuda a comparar dizendo, ó, lá no Mato Grosso foi desenvolvido um estudo semelhante e os resultados também foram semelhantes. Ou dizer que os resultados que você obteve aqui foram diferentes dos resultados obtidos numa pesquisa semelhante lá no Mato Grosso. Então, vejam, o trabalho todo ele está relacionado. Desenvolver bem a revisão de literatura é importante para auxiliar depois lá na análise dos dados. Bom, em relação ainda aos dados, né? Nós temos dados primários e dados secundários. O que é isso? Dados primários são aqueles dados que vocês vão coletar a campo, são resultados de entrevistas, resultados de questionários, então são dados que vocês coletaram. E dados secundários são aqueles dados que vocês já buscaram prontos. Por exemplo, eu vou utilizar índices econômicos, então eu vou trabalhar com o histórico dos índices econômicos. Isso são dados secundários. Vocês vão buscar numa fonte, os dados já estão lá, vocês vão apenas trabalhá-los. Dados primários, então, são dados coletados por vocês e dados secundários são dados que vocês vão utilizar já de fontes prontas. Por exemplo, dados das organizações. Ah, eu trabalho numa prefeitura e eu quero estudar os índices relacionados a investimento na saúde, por exemplo. Então, eu vou lá, pego os últimos 5, 10 anos e vou ver a evolução desses índices e como isso impactou, por exemplo, no atendimento à população. Então, o índice que você está usando lá dos documentos da prefeitura são dados secundários. A apresentação e análise dos dados envolve também, então, a organização desses dados. Como que eu vou apresentar? Preciso apresentar de forma organizada. Se eu estou trabalhando com dados quantitativos, eu vou trabalhar com eles, apresentá-los, né, na forma de quadros, de tabelas, de gráficos. Se eu estou trabalhando com dados qualitativos, se eu fiz entrevistas, se as pessoas relataram algo para a minha pesquisa, eu vou trabalhar em forma de citação. Eu vou citar falas das pessoas, também, nunca esquecendo, obedecendo às normas da ABNT, né, para fazer citação. Vou lá escrever, de acordo com o entrevistado 1, 2, 3, X, Y, Z, a satisfação com os serviços da saúde
relevante porque tem atendimento 24 horas. Então, vocês vão descrever exatamente a fala do entrevistado para ilustrar e enriquecer esse trabalho de vocês. Como eu disse, não basta apresentar os dados, é preciso analisá-los. Né? Analisar relacionando com a teoria, relacionando com outros estudos, porque o item, o tópico, já chama apresentação e análise dos dados. É nessa análise que a maioria dos trabalhos peca. Por quê? As pessoas apresentam os dados e não comparam com nada. Então, a dica de ouro que eu dou para vocês é: façam lá na revisão de literatura um item trazendo resultados de outras pesquisas. E aí, na análise dos dados de vocês, vocês comparam os resultados obtidos por você e os resultados obtidos em outros estudos. As considerações finais do trabalho. Então, tem modelos que chama de considerações finais, tem modelos que chama de conclusões. Eu prefiro considerações finais, porque a gente faz um trabalho, mas a gente chega a algumas conclusões, a alguns resultados, mas a gente nunca chega ao fundo, né, a todos os resultados do problema. A gente nunca chega a resolver todas as questões. Então, é melhor colocar considerações finais. E daí, nessas considerações finais, se apresentam a síntese dos resultados, os principais resultados do trabalho, comentários do autor, comentário de você, pesquisador, e relatando as contribuições trazidas pela tua pesquisa. Quais as contribuições trazidas para a ciência, né, da tua pesquisa? É importante ainda indicar limitações, mas limitações da pesquisa e não limitações do pesquisador. Então, limitações da pesquisa. Os entrevistados falaram sempre a mesma coisa a respeito do assunto pesquisado. Isso foi um limitador porque eu não pude ver outras faces sobre o problema, né? E recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Então, a partir daqui, quem olhar o trabalho de vocês e quiser dar continuidade a uma pesquisa semelhante, o que vocês acham importante que essa pessoa ainda faça? E são essas recomendações e indicações de estudos futuros que estão aí, a dica de ouro também para vocês. Vocês podem olhar outros artigos, observar que indicações, sugestões de estudos futuros e ter ideias para fazer os estudos de vocês. Então, vocês vão achar ali, ó, essa pessoa pesquisou a satisfação dos usuários da saúde no município, mas ela não pesquisou as insatisfações e ela deixou isso como sugestão ou indicação de estudos futuros. Então, eu posso, no mesmo município, né, pesquisar esse item que ainda não foi pesquisado. Apresentadas as considerações finais do trabalho, é importante listar todas as referências que foram utilizadas. Então, CDs, materiais de dados secundários que vocês utilizaram, caderno do município, dados do DIEESE, tudo que foi utilizado no trabalho, além dos livros e dos artigos, precisa ser referenciado. É importante ainda colocar como anexo ou apêndice o questionário que vocês elaboraram. Qual que é a diferença entre anexo e apêndice? Apêndice é o material elaborado pelo pesquisador, no caso por vocês. Se vocês elaboraram um roteiro de entrevista ou um questionário, vocês colocam como apêndice. Se vocês utilizaram já um questionário ou um roteiro de entrevista elaborado por um terceiro, por um outro pesquisador, ele vai constar como um anexo. Então, é importante colocar esses elementos também no final do artigo de vocês. Bons estudos e um ótimo TCC para vocês!